Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus estamos aqui para gravar mais um programa Escola Bíblica, né? Nós somos gratos ao nosso Deus pela rica oportunidade que temos. Isso é bom, sempre vai ser bom e precisamos melhorar, né? Nós estamos estudando aí o segundo trimestre de 2026. O assunto principal, ou seja, o tema principal e subtema, homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaque e Jacó. Então, esse é o tema nosso desse trimestre, né? E hoje nós vamos estudar a lição de número 6, 10 de maio de 2026. O assunto de hoje é o assunto da lição, o nascimento de Isaque. Então, o homem da promessa aí, da onde começaria ou dava continuidade aos hebreus, né? Ao povo de Deus, né? O povo de Israel, de Isaque saiu Jacó, que foi colocado o nome de Israel, né? O próprio Deus colocou o nome dele depois de ser Jacó. Ele disse: teu nome a partir de hoje é Israel. Então Deus, ele sempre faz umas mudanças assim que... Então essa continuidade desse povo na terra, né? Então aqui o texto áureo. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida. E Sara terá um filho. Gênesis capítulo 18, versículo 14. Né? Verdade prática, Deus é onipotente e não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade. Não há nada, né? Por isso nós devemos andar na vontade de Deus, né? Que nunca vai ser ruim. A pessoa tem que entender isso, é uma das coisas mais principal nas nossas vidas, é isso, fazer a vontade de Deus, né? Porque a vontade dele é salvar. A vontade dele é boa, né? Que é sempre salvação, é sempre proteção, é sempre diminuindo o nosso fardo, o nosso sofrimento, tanto dando a salvação eterna, mas também numa trajetória que você vai ter nessa terra aqui, nessa peregrinação. Se você fizer a vontade de Deus, você diminui muitas coisas ruins na tua vida, né? Corta muitas curvas, né? No sentido de andar melhor, pelo um caminho melhor de paz, de refrigério na alma, né? Então, Deus, ele sempre quer o melhor. E às vezes as pessoas não entendem isso, porque na verdade nós já somos condenados, né? E aí já existe o sofrimento. No mundo tereis aflição, né? Disse Jesus. Então não tem jeito de você não sofrer aflição. E quando você vai servir a Deus ou andar na vontade de Deus, as pessoas querem que passe tudo isso. Não, mas você já tem uma dívida que não tem jeito, né? Mas essa dívida, ela é diminuída, ela é... De alguma forma, o Senhor levou nossas enfermidades e tudo, não só de transformar um corpo glorificado numa vida eterna, mas também de transformar um sofrimento num alívio, num refrigério, né? Então isso é bom que a gente entenda, para que a gente venha aprender, saber que aquilo que parece não ser tão bom, muito apertada o caminho, a porta estreita, mas pior é na larga, porque vem logo ali uma abundância, uma falsa paz,
vem ali um engano, um engodo, uma coisa, de maneira que depois te traz uma tragédia na frente. Deus não, a tendência é melhorar. Você está apertado aqui, mas quando você vence, o Tiago escreve na sua carta, dizendo que vem a prova, é bem-aventurado o varão quando ele é provado, porque quando ele vence a prova, ele recebe a coroa da vida. Então, essa coroa da vida é todos os dias. Você venceu ali, você é vitorioso, você adquiriu experiência e mais confiança no Senhor, né? Então, isso é bom. Então, nós vamos falar aqui exatamente do nascimento de Isaac, que era uma promessa que Abraão achou tão difícil, né? Nos primeiros 10 anos se desesperou ele com a esposa, principalmente a esposa, né? E ele já estava também meio nesse desespero, de maneira que fez a coisa errada, tendo um filho com a Agar, a serva de Sara, né? E aí trouxe um sofrimento, tanto nós já estudamos aqui, a primeira expulsão, né? Que ela foi expulsa ali. A Agar, porque zombava da sua senhora, antes mesmo de ter o filho, né? Porque já se achou senhora também, né? E o anjo mandou que ela voltasse e se humilhasse, né? Aí, agora a segunda expulsão, que é exatamente já com o filho grande, o outro menor, e ela se achando no direito também, acredito, de zombar, de dividir ali, vamos dizer assim, os direitos, né? Não, nós aqui tem até mais direito. O meninozinho podia dizer, eu sou mais velho do que tu, tia quieta aí dando coque na cabeça dele. É como que seja meio que assim, né? Eu sou mais velho do que tu, me respeita, rapaz. Mas quem era o chefe mesmo era o pequenininho, né? Então, é um negócio meio assim que foi obrigado Abraão expulsar pela segunda vez a Agar, né? É isso que nós vamos estudar aqui, né? Sim. Essa consequência que trouxe consequências, né? Ou seja, essa decisão que trouxe não só uma consequência, mas um tempo de consequência e várias consequências, né? Um negócio meio que foi, como a gente já falou, até hoje tem as consequências, né? Como Deus disse para Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas nele, né? Então tem também o Ismael, que foi dado a ele a promessa de um povo grande, está aí esse povo. Mas essa brigazinha de coquezinho está até hoje, né? Eu sou da promessa, mas eu também sou filho também. Aí é aquela coisa. Então, até hoje estão brigando aí, né? Mas é assim, até eu fui em Israel e o nosso guia dizia, sempre quando ia tratar dos palestinos, daquele povo ali, ele dizia, os nossos primos ali, né? Porque verdadeiramente é um parente ali, né? Então é isso aí. Vamos, aqui já passo para você fazer essa introdução. Graças a Deus. Uma rica lição. Estamos numa sequência já. Sim. A lição de número 6 hoje, falando sobre o nascimento de Isaac. Isaac, filho de Abraão e Sara. Inédito nascimento dessa criança por pura fidelidade de Deus. Foram mais de 2 décadas de espera até o cumprimento dessa promessa. Na verdade, 25 anos se passaram do início à conclusão. Imagina que Sara foi impaciente, né? Tentando arranjar um jeito ou tomar um atalho, e isso custou muito, gerou muito conflito dentro do seu lar. Agora essas duas famílias se dividem e disputam, né? Que na verdade não era para ter ocorrido, normal não era para ter ocorrido, porque na época, quando uma serva era dada para ter o ato e gerar,
aquela criança ela voltaria para os senhores e toda as bênçãos seria da senhora, os pais de origem seriam os senhores e não propriamente a escrava ou a serva, como no caso de Agar. Só que Agar, ela buscou os direitos dela. Eu penso que a mentalidade dela levava ela a imaginar que agora ela deveria usufruir ou pensar, esse menino é meu filho, então ele tem direito a toda essa herança. Então isso foi gerando muito conflito dentro daquele lá e passaram-se, eu acredito que quase 20 anos nessa confusão. E quando nós estamos já nessa lição de número 6, falando sobre o nascimento de Isaac, então aqui a gente já vê que houve um rompimento de verdade, houve uma separação, uma despedida mesmo para sempre, porque já não estava mais, aquele lá já não estava mais acomodando essas duas famílias de forma pacífica. Então Deus permitiu que houvesse essa separação e Agar procurou seu rumo, mas a promessa de Deus acompanhou Agar e seu filho Ismael, porque Deus é fiel. Era a semente de Abraão que estava ali, apesar de estar se espalhando, mas Deus honrou. Então, nós vamos ver que essa espera longa, mas ela teve um cumprimento, porque para Deus nada é impossível, é o que está aqui no texto áureo. E a fidelidade de Deus ao que ele havia dito, ele foi fiel para cumprir. Então, o principal, né, dessa lição é focarmos nessa fidelidade de Deus. Nós vemos que quando entra a história da humanidade, o ser humano em si, não houve um na história. É porque em Romanos mesmo, 3:23, fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, independente. Foi pai da fé? Foi. Moisés, o legislador? Sim. Davi, o rei? Salomão, o homem mais sábio? Sim. Todos falharam. E a história bíblica registra a falha desses homens. Mas mesmo assim não houve a exclusão por parte de Deus de dizer, não, esse não me serve. Porque Deus sabe que o homem não é capaz. O homem só é capaz de cumprir um propósito lindo quando ele permite que Deus venha capacitá-lo, ajudá-lo. E foi isso que Abraão fez, apesar de suas falhas, mas ele se permitiu ser conduzido pela vontade de Deus e o resultado é esse que nós estamos vivendo até hoje. Iremos viver mais tempo, se Deus nos permitir, e as próximas gerações ouvindo sobre esse legado de fé e obediência, que é isso que Deus exige de nós, que espera de nós, fé e obediência. Então a história de Abraão é linda, vamos aprender sobre essa riqueza de, apesar de todos os desconfortos, todos os conflitos, mas Deus não perde o controle, Deus não perde o comando daquilo que Ele já definiu, daquilo que Ele já determinou pela soberania dEle. Então, essa lição é maravilhosa, porque isso se parece muito conosco. Pois é, aí às vezes, numa decisão dessa de Abraão com Sara, né? E Sara primeiro, depois Abraão, que ela convenceu ele ali. Aí você vai ver que isso tudo teve uma conversa, não foi assim, vamos fazer assim. Então teve toda uma conversa, um desânimo, uma falta de fé, nesse sentido, né? É o pai da fé, nós estamos falando do pai da fé. Mas ele se desesperou, né? Ele perdeu a fé um pouco ali, oscilou, né? Aí você vai ver que Deus, ele não quer isso, porque na verdade tem a força, o poder de Deus a teu favor, tudo, mas quando você busca nisso, você está a favor disso, mas quando você começa a murmurar, que é desanimar, aí é como que você está desconfiando de Deus. A Deus mentiu para mim.
não vai funcionar. Deus ou não tem poder, você passa isso para as pessoas e para ti mesmo, que Deus não tem poder para fazer aquilo, que é o caso aqui que diz na verdade prática, né? Que Deus é onipotente e não há nada que Ele não possa fazer ou realizar segundo a sua vontade. Então, quando você faz assim, aí tem o teu lado também que você diz assim, poxa, será que eu estou dentro da promessa? Será que eu não falhei aí? E Deus perdeu a vontade de fazer isso? Eu estou fora da vontade de Deus por alguma situação? Então tem esse lado também que acaba você saindo desse lado aí de confiar, né? Mas a gente sempre tem que estar pedindo para Deus, perguntando para o Senhor. Você vê que Abraão, ele foi confirmado outra vez, não foi só aquela lá no início. Foram 3 vezes? Foi confirmado, ele disse, não, olha aí para as estrelas, mas aí são a tua geração. Pois é, Eliezer, que Eliezer, pô, eu estou falando, é um filho teu que tu vai ter. Aí ele, rapaz, ali, né? Então veja que a gente tem que sempre, Deus ele vai nos animando, vai nos dando, nos prometendo. E você precisa compreender essas promessas e verdadeiramente acreditar. Porque você passa isso chama fé mesmo. Que você passa para Deus a confiança que você tem nele. Né? Então isso é importante, tanto para você mesmo, quanto para aqueles que estão perto de ti. Que hoje nós estamos falando de Abraão porque ele teve fé. Porque se não tivesse, né, já pensou fosse um Caim da vida, né? Então, assim, a gente tem que se espelhar nessas histórias aqui, que é verídica e tudo, que foi realizada, para nós segurar aquilo que Deus nos deu. E às vezes a gente se desespera exatamente achando que vai ter pouco tempo. Abraão ficou meio desesperado, poxa, eu estou com 99 anos, ele riu quando Deus falou para ele que ele ia ter um filho. E depois ele, com muitos anos, depois que Sara morreu, ele ainda teve 6 filhos, 5 ou 6 filhos, com outra mulher. Já pensou? E ele desesperado para ter um. Quer dizer, aí Deus ele vê, te dá longevidade, tudo. Ele tem esse poder para fazer isso e você fica desesperado achando que não vai conseguir nem aquele ali. Então não é bem assim, Deus ele faz como ele quer e você, não adianta você correr porque tu não chega a lugar nenhum sem Deus, né? Então é melhor você acalmar o coração e você dizer, se humilhar debaixo da potente mão de Deus mesmo, como diz o apóstolo Pedro, né? É isso aí. É isso aí, e fazer a vontade de Deus e ficar tranquilo, porque o resultado disso tudo é o melhor, que é o que é vida eterna. Porque embora tu corra, se desespere, não vai resolver nada. Porque vai acabar por aqui mesmo, a peregrinação, não é assim? E o resultado, ou seja, no fim de tudo, resta a eternidade para você. Então, você fazendo a vontade aqui de Deus, a eternidade é bênção, que é salvação. Tudo que nós fazemos aqui, se nós aplicarmos, como diz o próprio Jesus, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, né? Então, você vê que você fez o certo. Tudo, o esforço que você fizer para fazer a vontade de Deus ainda é pouco ainda. Porque você vai entrar nessa eternidade com o Senhor. E numa boa colocação, você vê que ele diz, o meu galardão está comigo, para me dar a cada um segundo a sua obra. Então, se você fez uma boa obra, você vai ter um galardão lá. Que galardão é esse? Uma posição mesmo. Você acha que no céu não tem posição? Você vai ver, vai estudar sobre os anjos, você vai ver que tem hierarquia. Tem um anjo que manda nos outros, não é assim, né?
Então, veja aí que você vai reinar com Jesus, né? E isso não importa muito esse lado, que a gente não vai gananciar, né? Mas é uma coisa de você almejar salvação. Você estando dentro, o menor no reino do céu é maior do que o maior da terra, né? Disse o próprio Jesus, né? Mas nós vamos para a leitura. Leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 21, versículos 1 ao 7. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? Aí você vai ver que Ismael e todos foram circuncidados já com idade. Ele foi exatamente na idade mesmo, como Deus determinou para todos a partir dali, né? Com 8 dias. Então tudo é assim a maneira de Deus trabalhar, né? E quando está dentro da vontade de Deus é muito bom, que as coisas se encaixam certinho, né? Os objetivos Da lição são 3. Primeiro, mostrar que Sara teve de lidar com as consequências de sua impaciência. Segundo objetivo, refletir a respeito da atitude tomada por Abraão em relação a Agar e Ismael. Expor a condição em que Agar e Ismael deixaram a casa de Abraão. É o terceiro objetivo. Exatamente. A gente vê que quando você não age, não tem uma ação, quando Deus determina uma coisa, você precisa agir. Quando Deus fala, Deus se responsabiliza. Tanto de uma forma como de outra. Aí se você agir por conta própria, a responsabilidade é sua. Você vai pagar um preço por isso. Você vai ter que resolver, é claro que Deus vai ajudar ali, mas não resolver por ti. Totalmente você vai pagar um preço. É o caso de Sara, e ela sofreu bem por causa dessa decisão que ela mesma teve, né? Nesta lição veremos que Abraão já tinha 100 anos e Sara estava com 90, quando o extraordinário que parecia impossível aconteceu. Deus visitou Sara no tempo que ele já havia determinado e cumpriu com a sua promessa. O Senhor não opera de acordo com a lógica humana, mas segundo a sua soberana vontade. Saiba que quando Deus quer fazer algo em nosso favor, nada e ninguém pode impedir. Eu acho bonita a referência de Isaías 43:13, que fala: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Né, o que Jesus declara. Exatamente. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É exatamente isso, né? Aí aqui a palavra-chave, milagre, né? Exatamente um milagre na vida de Sara, né? Agora nós vamos para o primeiro tópico. Primeiro tópico da lição, as consequências da impaciência de Sara. Primeiro subtópico, o nascimento e o nome do filho da promessa. Quando Isaque nasceu, a primeira providência que o velho pai tomou foi dar nome ao seu filho. Gênesis capítulo 21, versículo 3. Por que teria ele dado esse nome? Foi Deus quem escolheu esse nome. Gênesis capítulo 17, versículo 19. Isaque, no hebraico, que significa riso, certamente
Isaac, no hebraico, significa riso, certamente porque, ante a situação de sua velhice e a de Sara, a ideia de terem um filho causava riso. Abraão riu-se ao ouvir a promessa de que teria um filho, Gênesis capítulo 17, versículo 17. E Sara, de igual modo, também riu, com a ideia de que seria mãe aos 90 anos. Gênesis capítulo 18, versículos 12 ao 14. Abraão e Sara não riram de Deus, mas do estado físico deles e da idade em que se encontravam. É exatamente o milagre, assim, muitas vezes causa esse riso na gente, essa vontade de rir. Porque é uma alegria com admiração e verdadeiramente um milagre, um mistério, que você ri, que dá uma alegria na gente vendo Deus trabalhar. Então, já tem acontecido isso comigo, até falamos isso na lição passada, né? Já tem acontecido isso comigo das pessoas, e até esses dias aconteceu comigo e a Arisneide aí, uma pessoa ri contando, diz que, contando do milagre que aconteceu com ela, uma profecia e tudo, e ela riu, deu uma crise de riso. Eu digo, olha, é a mesma coisa que aconteceu com Abraão e Sara, né? Eles, com aquela alegria misturada, a emoção com aquilo que seria impossível, junta tudo isso aí dá aquela crise de riso. Não que ri de Deus ou debochando de alguma forma, mas pelo contrário, pela providência de Deus, pela situação do milagre, né? É isso aí. Exatamente. Vamos. Segundo subtópico, Ismael zomba de Isaac. Mais uma vez, Sara provou dos resultados negativos de seu plano de entregar Agar, a serva egípcia, para que Abraão se unisse a ela e tivesse filhos com a estrangeira. Naquela ocasião, quando Abraão aceitou essa proposta, começaram os problemas familiares. Agar passou a menosprezar sua senhora, sem dúvida, criticando-a por ser estéril. E depois do nascimento e crescimento de Isaac, Ismael, filho de Agar, zombava dele. Gênesis capítulo 21, versículo 9. Exatamente. Aí começa aí a dizer ali, falar como que Isaac não fosse o da promessa, de alguma forma. É o que eu falei agora há pouco. Tu é mais novo, eu sou mais velho, tu tem que me obedecer, tu tem que estar, né, subordinado a mim. É meio que fosse assim, foi criando aquela situação, né? Mas é isso aí, mas tudo causado por um problema mal resolvido, ou seja, resolvido pelo homem, né? Precipitação. O próprio homem quer resolver as coisas. Então isso é uma coisa que eu mesmo no início do meu ministério eu sofri um pouco com isso aí. Por falta de experiência, e às vezes Deus falava uma coisa para mim fazer, eu entendia bem o que Deus tinha dito, e acabava achando impossível aquilo. Por que isso aí? E eu não agia, depois eu tinha que resolver aquilo lá com eu mesmo. No caso, seria um problema grande para mim resolver, seria difícil, porque Deus ajudava, claro, no final resolvia, mas você via claramente que Deus estava me ensinando, que eu deveria ter feito quando Ele disse, né? Então, quando é Deus, é fácil. Ele resolve, não deixa nenhuma sequela, não deixa nada pendente, tudo certo. Quando é para você resolver, aí a coisa cresce, fica difícil. Então eu aprendi muito nisso aí. É claro que a gente ainda vacila, você vê uma pessoa como Abraão, vacilou, né? Então vacila, mas você vai adquirindo experiência e até mesmo para dizer para os outros, né? Quantas pessoas não já falei isso aí?
olha, aconteceu, às vezes a pessoa vem falar para a gente, é uma situação e diz, olha, mas faz assim logo, porque depois vai criar um problema para ti tão grande. Porque, na verdade, você vai adquirindo isso aí, esse entendimento, né? Essa experiência com Deus, que quando Ele manda, Ele se responsabiliza. É isso aí. Né? Vamos... Terceiro subtópico, Sara pede a expulsão de Agar e Ismael. A convivência entre Sara, Agar e Ismael tornou-se insuportável. Tudo indica que as críticas e zombarias por parte de Agar e de Ismael a Sara e a Isaque aumentavam a cada dia. Assim, Sara não suportou mais aquele constrangimento por uma situação que ela mesma criou. A saída que Sara encontrou para a resolução desta situação é muito triste. Deita fora esta serva e o seu filho. Está em Gênesis capítulo 21, versículo 10, palavras de Sara para Abraão. Resolver aquele pepino. Aí você vê, como já falamos da primeira situação que ela foi expulsa, né? Ela ainda grávida, né? Ainda grávida. Aí a preocupação de Abraão. E aí depois, agora, já o filho grande, com certeza Abraão já amava ali, como se ele considerava e era uma pessoa boa e justa com os servos dele, imagina com o filho Ismael, né? Aí você tem que mandar embora. É um sofrimento dos dois, né? A Sara passando por esse problema que ela mesma criou e Abraão tendo que fazer o que ela disse, mandando sair o seu filho, né, de casa, né? Então é um negócio assim que é doído, né? Tem muita coisa que para você fazer a vontade de Deus, você tem que passar por isso aí, né? Por essas situações. E você vê que o Abraão lá atrás já tinha feito o lado dele errado, né? De trazer o Ló. Que teve que passar por aquelas situações tudinho por causa de Ló, né? Eu acredito que Abraão nunca brigou com ninguém, mas teve que ir para uma guerra por causa de Ló. Quer dizer, depois teve ali até uma certa debate com Deus, o próprio Deus, por causa de Ló, né? Então é uma coisa assim que é ruim quando você faz errado, que você está querendo sempre que aquilo se mantenha, o erro, e Deus não permite que o erro fique dentro da sua casa, senão a bênção não vem. Não tem como Deus abençoar com uma falha, né? O homem agir e dizer, não, eu criei isso aqui, e Deus, fora da vontade de Deus, fora do plano de Deus, do projeto, e aquilo se manter lá. Porque se fosse assim, eu mexia sempre no projeto de Deus, dentro da minha vontade. Aí Deus fez o mapa lá, a maquete, eu digo, não, eu não gostei disso aqui, desse jeito, aí eu mudava, né? Mas não, Deus ele tem a maquete dele, tem o projeto dele que você não pode mexer, não. Você coloca alguma coisa lá, vai ter que tirar, ele vai mostrar para você que está errado aquilo lá. Não vai dar certo, enquanto você não tirar de lá. Então é assim que a gente tem que aprender a andar com o Senhor, não é assim? Exatamente. Então nós vamos aqui para o nosso intervalo e já daqui a pouco nós voltamos aí para o segundo tópico da lição, em nome de Jesus. Ceder é pecar.
e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Não manche teus lábios com impura voz, defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Sê manso e benigno, qual morto até, na rocha eterna firma tua fé. Verás o teu dito, de Deus é teu ser, até esperar a coroa tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Graças a Deus, estamos de volta, vamos aí para o segundo tópico. Segundo tópico da lição, Abraão tem que tomar uma atitude. Primeiro subtópico, Isaque é desmamado. Depois que o menino cresceu e foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete no dia. Gênesis capítulo 21, versículo 8. Segundo os historiadores, naquele tempo, a mãe amamentava a criança até por volta dos 5 anos de idade. A Bíblia não informa quantos anos Isaque tinha, mas o desmame era um momento especial na tradição oriental. Por isso, Abraão e Sara deram um banquete em seu lar. Aparentemente, tudo estaria normal, mas era um puro engano. Talvez até mesmo por causa desse banquete que criou essa situação. Porque vai ver que ele nunca fez para Ismael, até mesmo já com aquele sombroso, como diziam os antigos, né? Ali já com receio da Sara pegar a corda, né? Da Sara não gostar, porque fazendo um banquete pro filho da egípcia ali, já tinha aquela tretazinha de antes, aí Abraão estava, acredito que andando, pisando em casca de ovo, né? Como diz o ditado, né? Já com cuidado para não criar uma situação. Aí é dado de se entender que ele não fez nadinha, ficou ali empurrando com a barriga, né?
E assim, aí quando chegou no filho dele, ele fez, né? Afinal de contas, o filho... aí você vê que filho mesmo, ele tem ali uma coisa de... um sentimento interno mesmo, é uma coisa que você não tem muito o que explicar. E já explicando, se eu chegar com você, a tua mãe morreu, ou teu pai, aí você tá lá, tá doendo a alma. Eu posso ser teu amigo, pode ser próximo como for, mas você não tá sentindo o que a pessoa tá sentindo. É uma coisa que já é mesmo do próprio, né? Do próprio Deus já criou isso aí. Então veja que é o caso aí. A Sara mesmo não sentia nada por Ismael, nada, nesse sentido mãe. E aí tinha já esse problema aí, que aí quando o meninozinho desmamou, ele disse, bora matar uns boi aqui, fazer uma festa aqui, com aquele sentimento de filho mesmo, e aquela alegria da promessa mesmo. Quer dizer, isso criou uma situação, né? E não tem como dar certo, mas não tem mesmo. Então veja aí que é isso que a gente tem que ter um certo cuidado de fazer sempre a vontade de Deus e não a nossa. Tem coisa que às vezes você fere os outros por uma coisa própria tua, mas é melhor você se sujeitar a Deus e fazer o que Deus está mandando, tanto para agir de todas as formas, não só de abençoar ou de aceitar aquilo lá, mas também de rejeitar. Porque a questão com Deus é a obediência a Ele. Fez o que ele disse, dá certo. Eu sempre faço uma oração a Deus assim. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor resolve aquilo lá. Porque às vezes você fere uma pessoa com uma palavra, vamos dizer assim. Aí você ora a Deus, Senhor, o Senhor pode mudar a situação, aquela palavra que feriu, reverter a coisa e retirar isso de lá. Porque é tipo um veneno, um dado inflamado. Então a situação que é criada, assim, que você vê que o maligno entrou no meio, tanto de um lado como do outro, que se você orar a Deus com sinceridade, Ele resolve o problema, ele neutraliza aquilo, é como que aplique um contraveneno. É isso aí, ou um etídoto ali, um remédio que sara aquilo lá. Então, esse caso aí, tinha ali uma certa revolta ali no meio daquela história toda, que tinha umas dívidas que estavam meio umas pendências ruins de resolver, né? Então criou essa situação aí de começar a contenda ali no meio deles. Mas eu estou falando uma coisa aqui para nós resolver as nossas contendas do nosso dia a dia. Porque não adianta nós ver aqui o problema lá de Abraão e não ver os nossos. Então nós estamos aqui para aprender, né? Então nada melhor de você falar para Deus, se humilhar e dizer, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor vai visitar aquela pessoa agora. E o Senhor vai mudar o quadro. Rapaz, mas quantas vezes eu fiz isso já, de maneira que Deus cria a situação para mim me encontrar com aquela pessoa e acabou, zera aquilo lá. Que aquilo fica ruim no coração da gente. A gente que tem Deus na vida, qualquer coisinha você fica magoado. Você fica magoado não, um sentimento de erro, né? Um sentimento de culpa. Que aí você fala para Deus e Deus resolve de uma maneira que é engraçado como é que funciona. Então é isso que acredito aqui, se eles tivessem orado mesmo, tinha resolvido o problema. Aí eles foram mesmo, foi para a carne mesmo, né? Ali querer resolver, foi pessoalmente, né? Então vamos aqui. Segundo subtópico, a zombaria. O texto bíblico diz que Sara ficou muito aborrecida ao perceber que o filho de Agar zombava de seu filho. Seu mal-estar era tamanho que não soube suportar a situação e, bastante aborrecida, pediu a Abraão que expulsasse mãe e filho, no caso, Agar e Ismael.
Gênesis capítulo 21, versículos 10 e 11. Então, esse aborrecimento é que traz isso aí. Às vezes você tem até a razão, né? Nesse sentido, ela tinha razão, mas de uma coisa que ela criou lá atrás. Tinha uma culpa que ela veio trazendo essa culpa e depois disso ela sempre teve razão. Mas uma razão que ela, né, meio que é errado porque ela criou a situação para... Então ela não deveria ficar aborrecida. Tem esse lado aí que ela dava dela resolver. Né? Mas aí você vê que quando você cria uma situação fica ruim, porque dificilmente você quer reconhecer que você errou lá atrás. E se você for pedir para Deus e tudo, então significa que você está arrependido de ter feito aquilo, você de alguma forma você está reconhecendo o teu erro, aí você está se humilhando para uma coisa que você, no momento, você tem razão. Então não é olhar para a tua razão, é olhar para a situação, né? Para que passe para Deus e sair para Ele resolver. Né? Então são muitos os momentos assim difíceis nas nossas vidas como crente, principalmente como obreiro de Deus, né? Como uma pessoa que é representante de Deus, ou que muita gente é um espelho para Deus, é um pastor, é uma pessoa que é um resolvedor de caso, né? Não é para criar caso, criar situações ruins, mas para resolver as situações. Então, é uns momentos humilhantes que Deus está contigo, de maneira que depois você é honrado, você é reconhecido como o resolvedor, que resolveu, né? Isso. Então é isso aí, vamos... Terceiro subtópico, a tristeza de Abraão. Imagine como estava o coração de Abraão diante da situação, dividido e machucado. Essa situação foi resultado da tentativa de Abraão e Sara darem uma ajudinha a Deus. Mas o Senhor é bom e não nos trata segundo aquilo que merecemos. Então, o Todo-Poderoso falou com Abraão que faria do filho dele com Agar uma nação. No entanto, ele deveria apoiar Sara em sua atitude. Deus não iria desamparar Agar e seu filho. Quer dizer, Deus ajudou os dois lados, né? Mas com essa certa dificuldade, né? Que no final fica sempre uma sequela ali, que era exatamente machucar o coração mais de Abraão do que mesmo de Sara, né? Porque Abraão era o filho dele, né? A Sara não tinha filho nenhum ali, nessa situação aí. Então, quem ia embora não era o filho dela, era da outra. Então, Abraão era seu filho, quer dizer, sobrou para ele, né? Porque, na verdade, sempre é assim, vai sobrar para quem poderia ter impedido. Né? Porque Abraão podia ter impedido lá atrás, que a promessa era para ele, sempre foi para ele ali. E ele que quis antecipar isso aí, aceitou a proposta, quer dizer, o erro foi dele, tipo Adão, né? Que Adão, quem pecou foi Adão, não foi a Eva. É claro que ela pecou também, mas a culpa caiu sobre Adão, porque a responsabilidade estava sobre ele. Né? Então você vê que você e eu tem que pensar bem, não é ouvir o que os outros, as ideias dos outros, é o que Deus está te prometendo, está te conduzindo, está te ensinando, né? O que Deus falou para você, não importa muito o que os outros estão falando, não. Tanto de incentivar, quanto de desanimar, né? Vamos aí a... Terceiro tópico, Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Primeiro subtópico, Abraão despede Agar e Ismael. Tomar a atitude de mandar embora o seu filho deve ter sido uma decisão difícil para Abraão. No entanto, era necessário fazer o que Sara pediu. O que fazer diante de uma decisão difícil que precisamos tomar?
Temos de fazer como Abraão, ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Gênesis capítulo 21, versículo 14. Nunca foi a promessa para Agar, né? Então, a esposa, a promessa, tudo estava fechado no casal ali, né? Então, Abraão, humanamente falando, sofreu, mas ele tinha obrigação de fazer, é um dever dele fazer o que fez. Porque Deus não tinha nada a ver com o erro lá atrás, né? Então, aí vai doer em você, né? Aquilo que você faz errado. Aí a gente traz aqui, até em outras lições, aí eu trouxe um exemplo de Davi, né? Aí pode trazer aqui também, naquela situação dele, né, de aquele pecado de maneira terrível, um pecado terrível que ficou uma sequela dentro da família dele, que foi aquele cair com Betseba, né? E aí Deus falou que ia ficar uma espada na família dele, né? Uma justiça ali, que ele ia pagar na carne, né? Você vê que Davi, ele foi... A promessa não caiu por terra, não. Se manteve firme. A promessa espiritual, né? Mas a carne dele, ele mesmo pagou um preço muito terrível. Você vê que ele não teve ação nenhuma para resolver os problemas depois. Porque aquela coisa de você não ter mesmo testemunho. Você chegar com uma pessoa e a pessoa dizer, mas tu vem me aconselhar? Quem é tu para me dar conselho ou mandar eu fazer tal coisa? Que é o caso dos filhos dele, que foi toda aquela confusão de irmão com irmã. E irmão com irmão também se matando, tudo. E depois um filho dele perseguindo ele mesmo. Então você vê que ele ficou difícil de resolver, dele encarar isso, né, de frente, né? Porque o mal, ele tira as suas forças, a força da pessoa de ação. Você tem coragem, você tem uma atitude, você tem poder, você tem armas na mão quando você tem razão. Com Deus você é justificado. Mas você estando injusto diante de Deus, você fica frágil. Você vê que no sentido humano, falando em Pedro, Pedro negou Jesus 3 vezes. Porque Deus permitiu isso, para ele saber que ele mesmo podia resolver nada. Né? Quando ele disse que ia até a morte com Jesus. Não, contigo eu vou preso, eu vou até a morte. Jesus disse, hoje tu vai me negar 3 vezes. Hoje. Já pensou? Só para mostrar para Pedro que aquela ignorância dele, aquela coisa toda, diante do mal, que é mesmo da força maligna, ele não tem força nenhuma, se não tiver Deus. É o caso de Davi, nesse sentido, uma dívida que estava pendente, ele não tinha força, né? Do mesmo jeito, Abraão, poxa, para que eu aceitei esse negócio? Aí agora eu tenho que pagar as consequências na carne, sofrimento no coração, né? Então, às vezes acontece com nós isso aí, a gente tem que pensar nessas consequências depois. Você não vai pensar no que está sendo apresentado ali, no momento, você tem que pensar, orar, pedir a Deus, dizer, Jesus me livre disso aí, se tem alguma coisa ruim para frente aí. Aí Deus vai falar, isso é uma armadilha, pai, daqui a pouco aí tu vai ver o que é, né? Tá tudo errado, saindo dos meus planos, dos meus projetos. Gálatas 6,7 fala, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tem pessoas que não medem as consequências dos seus erros, achando que a conta não vai chegar. E quando a conta chega, às vezes a pessoa quer terceirizar aquela situação, aí não consegue, precisa encarar de frente e resolver mesmo. E nós somos mestres, seres humanos, pecadores, mestres em falharmos e nos omitir dessa culpa. Adão fez isso, se escondeu, né? E nós também queremos nos esconder atrás
desse erro, querendo colocar essa culpa em outra pessoa, mas precisamos assumir os nossos erros para que se torne um pouco mais leve e não venha sobrecarregar outras pessoas, porque vê que vai respingando e afetando outras e outras pessoas. Você vê, se Abraão não fosse avisado ou prometido para ele antes, que era avisado, né? Avisado que foi prometido. Ele não tinha culpa, Deus resolvia o problema. Agora a questão que ele ficou endividado foi porque ele tinha promessa, Deus tinha falado e ele caiu na onda. Quer dizer, ele achou que resolvia, achou que humanamente ele não buscou a Deus, não. Quer dizer, aí ficou a consequência. Não tem como, porque Deus, não, isso aí foi contigo, eu te falei. Então te vira aí. É meio que fica assim, porque existe um acusador. Nem tanto isso, porque o diabo não pode quase nada, não pode nada. Mas a questão é que existe uma justiça de Deus. Ele é fiel. Aí é o que você acabou de falar, Deus não se deixa escarnecer. Né? Ela plantou, aí existe aquilo ali que você foi uma coisa meio que obrigado, não foi bem uma vontade tua, uma decisão totalmente tua, aí Deus é contigo, aí Deus ameniza a coisa. Né? Mas quando você toma a decisão sabendo que está errado, é esse caso de Abraão aí, ele errou mesmo. Né? E aí sobrou mesmo, até que a Sara tanto não, mas dele ter aceitado a proposta, sim. Segundo subtópico, Agar e Ismael no deserto de Berseba. Foi terrível a prova pela qual Agar passou com seu filho depois da expulsão da casa de sua senhora. As únicas coisas que Abraão lhe deu foram um pão e um odre de água. A mãe e o filho encontravam-se num lugar árido, com pouquíssima e rara vegetação, até mesmo sem sombra e sem água. O pão e o odre de água não dariam para mais que 1 ou 2 dias. Depois que a água terminou, Agar chorou e foi tomada pelo desespero. Gênesis capítulo 21, versículos 15 e 16. As expectativas eram as piores possíveis. Agar não estava preocupada com a sua vida, mas como mãe, não poderia ver o sofrimento do seu filho e a sua morte. Ela deixou seu filho debaixo de uma das pouquíssimas árvores que havia no deserto para não vê-lo morrer de sede ao seu lado. E o texto bíblico diz que ela levantou a sua voz e chorou. Gênesis capítulo 21, versículo 16. Pois é, aí você vai ver, passou pela mesma situação, mas você vê que a pessoa também não aprende, né? No caso da Agar mesmo. Ela tornou fazer a mesma coisa que ela fez no início. Né? Que era para repreender o filho, de fica na tua, que nós aqui, nós somos escravos. Nós aqui, nós somos servos, nós não podemos nos levantar aqui dentro não, que Deus já falou comigo. Ele foi falar pessoalmente comigo, o anjo, dizendo que era para mim me humilhar aqui dentro. Então, tudo está na mesma situação minha, vou ficar quietinho na nossa. Mas ela não aprendeu, não. Então, também, para nós, uma lição nesse sentido de aprendizado. Deus falou, fique quietinho. Não, mas eu estou revoltado, não faça isso, vai só quebrar a cara. Não adianta, porque Deus não vai concordar com a tua revolta. Ou com a tua razão. Ela tinha razão no sentido humano assim, tinha. Mas Deus não vai atrás de razão, não. Ele vai na obediência. Eu não te falei para tu ficar quietinha lá? Não é assim? Então, é claro, socorreu e tudo, mas ela passou pela aflição. Né? Que é para aí aprender e ensinar nós, né? Mais uma vez. O pecado ele é recorrente, é por isso que nós precisamos buscar o Senhor todos os dias. Isaías 55:6, ele aconselha, é um alerta, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Então, o primeiro passo é buscar mesmo o Senhor, porque isso a gente lida com pessoas e se nós nos analisarmos, nós vamos perceber isso.
Que nós fracassamos hoje, fracassamos amanhã e fracassamos a depois de amanhã na mesma área. Então, tem pessoas, por exemplo, que são gananciosas, então elas têm uma ânsia por prosperidade precoce e elas vão e desenfreadamente se endividam e não conseguem sair daquele ciclo vicioso. Então, acaba se tornando um vício. Em outras áreas, a gente percebe a dificuldade que as pessoas têm de se libertar. É a mentalidade. Então, é por isso que a palavra nos ensina. Em Romanos 12 e versículo 2, para nós não nos conformarmos com este mundo, mas transformar a nossa mente, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para depois que eu alcançar esse nível de mente renovada, porque eu não posso ter uma mente de escravo, aí eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, antes disso, eu preciso trabalhar essa mentalidade. Eu estou fracassando de forma recorrente na mesma área, então eu preciso o quê? Renovar minha mente e ir para a palavra, buscar ao Senhor. E a maioria de nós não encontramos esse lugar de equilíbrio, de busca constante, até nos libertar. Então, é isso que acontece com os vícios de cigarros, de bebidas, de prostituição, de mentira. As pessoas, elas acalmam ali, depois voltam de novo, porque elas não são perseverantes na busca pela libertação. E essa crise de H aí já vinha de longe, mas ela, na verdade, Deus advertiu, mas ela não recebeu no coração aquela advertência como algo necessário para mudar radicalmente a vida dela. A humildade não chegou lá no coração dela. É como que seja assim, isso consome, vai consumindo. Aqueles anos que passou, ela foi adquirindo altivez outra vez, uma confiança, uma autoconfiança de novo. É tanto que aí perdeu a humildade, ficou para trás. Diminuiu, cresceu a confiança. Aí é claro que partiu até do filho, né? Mas com certeza ela incentivava o filho ali, dava um tom, ou de alguma forma, algum incentivo, né? Acho que essa criancinha já aprendeu um pouco com a mãe. Que ele reproduziu. Sim. Ele era muito novo para adquirir esse comportamento. Se ele não vive isso, se ele não vê isso, ele... Aí, como você já disse, ela não buscou, né? Não buscou corrigir. Então, esse é o problema nosso. E se ela buscasse em Deus ali, ficar sempre lembrando do que o anjo falou lá, ela ia se manter humilde, entendeu? E a honra ia chegar. Ia chegar o momento e tudo dar certo. Só que ela perdeu isso aí porque vai se distanciando e você vai, sabe, adquirindo uma confiança humana, crescendo humanamente. E aí é isso aí que é o perigo nosso, que você se esquece do que Deus disse, porque você para de buscar Ele, porque não fica... Por que Jesus disse... Fazer isso em memória de mim, fazer isso em memória de mim. Toda hora memorizando para você ir avivando. É como que você esteja ali sempre vigilante. E Deus sustentou ela no deserto, o filho, não morreram, porque ali era predito uma morte. A morte dos dois, porque eles não tinham como sobreviver. Então, quem sustentou eles lá foi Deus. Mas tem pessoas que vivem nesse mundo apenas sustentado por Deus, pela misericórdia, mas estão apanhando. E isso não é bom, isso não é o que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós é vida plena, vida abundante, vida onde você possa desfrutar uma graça abundante e alcançar outras pessoas. Jesus diz, eu vim para dar vida a vocês, vida plena. Então, H, ela estava aqui, sobreviveu pela misericórdia. Ela dava de ter invitado a primeira vez e principalmente a segunda. Ela tinha pegado uma lapada já. Né? Assim, uma correção de Deus na primeira. Aí, outra vez, e Deus sustentou porque fez uma promessa a ela também. Na primeira vez. Então, ele sustentou a palavra dele. Não, vai ser uma grande nação. Ele não vai morrer de sede aí. Porque senão morria mesmo. Mas ele estava debaixo de uma promessa. Né? Vamos para o terceiro. Terceiro subtópico. Deus ouviu a voz de Ismael.
Somente Agar poderia ouvir a sua própria voz, o seu clamor e a voz do menino. Mas nada podia fazer. Porém, o Deus de Abraão ouviu o choro de Ismael, que olhava para sua mãe aflita sem poder fazer nada em seu favor. Deus enviou livramento para Agar e seu filho. Mais tarde, Ismael se tornou um flecheiro e habitou com sua mãe no deserto de Parã. Gênesis capítulo 21, versos 17 ao 21. Como ouviu a voz do menino, ele ouve a nossa voz e atende o nosso clamor. Jeremias capítulo 33, verso 3, que diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus socorreu os aflitos no passado e Ele continua a socorrer no presente. Salmo 121, verso 1, que o salmista fala: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E o Salmo 46, verso 1 e 2 também é uma declaração da confiança perfeita em Deus, que o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus não nos desampara, Deus não nos abandona, Deus não nos deixa perecer. Quando nós conhecemos Ele, Ele se faz revelar nas nossas maiores aflições. Foi isso que aconteceu com Agar. Nós somos de apontar, de acusar. Deus olha aquela angústia, aquele sofrimento. Quem poderá socorrer Agar? Somente o Senhor. Deus é o meu socorro. Deus é o meu refúgio. É o que com certeza no coração dela foi gerado. E Deus resolveu aquele problema. Pois é, aí você vai ver que a primeira vez Deus ouviu a voz dela. Fez uma promessa: ó, no teu ventre aí vai nascer um menino aí que vai ser pai de nação. Aí depois eu já ouvi a voz do que foi prometido. Ou seja, para ele, Deus ouvia a voz do menino. Não foi a dela não, foi a dele. Porque a promessa já estava nele. É um negócio bem assim que você vê que a Agar já foi socorrida pelo menino. É meio contrário, você for ver aí, Deus ouviu a voz do menino, né? Então é porque... Naquele deserto, naquela sequidão, naquele desespero, o anjo simplesmente abre os olhos de Agar e diz: está aí a fonte. Sim. Providência de Deus, de milagre. Água ali. Aí provavelmente ela serviu primeiro o filho e depois se serviu daquela água providencial naquele deserto. Exatamente. Vamos, conclusão. Conclusão. Finalizamos esta lição afirmando que o Deus de Abraão é fiel. Suas palavras e promessas jamais podem falhar. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Eu acho lindo este versículo. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Só Deus é tão fiel a ponto de não deixar cair uma de suas palavras. Todas têm fiel cumprimento. Ele prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação e estendeu sua promessa à sua descendência e o fez. De Abraão veio Isaque e Jacó, dos quais descendem o povo judeu. Vimos também que a tentativa de Abraão e Sara em tentar ajudar Deus trouxe consequências graves. Todavia, o Senhor é bom e agiu com graça e fidelidade para com a casa de Agar e seu filho Ismael. É isso aí, né? Deus é bom, sempre vai ser bom. Encostado em Abraão, recebe a bênção, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tu, Abraão, será uma bênção. Isso é para nós, hein? Você que está nos assistindo aí. Aí você vê que você não pode ser contrário a Abraão. Ficar do lado, mas o Ismael também é gente também, mas é Isaque a promessa. Então não adianta você, até hoje as pessoas retrucar contra isso. Não, mas eu estou do outro lado. Não, fique com Isaque, vai dar certo. Já deu certo.
Porque Isaac é uma figura de Cristo. Exatamente. É a promessa. É o outro prom- veio da carne. É. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele escreve aos Gálatas falando sobre isso. O filho da carne, da escrava, e o filho da promessa. O filho espiritual. O filho carnal, o filho espiritual. Ah, mas eu não concordo. Ah, mas aí você vai perder tua bênção porque não concorda. Aí é o caso, né, da própria Agar, que deveria ficar quietinha ali dentro de casa, ficava discordando, querendo ter o mesmo direito, mas não tinha. Deus não deu e pronto, não tem negócio mais espernear, igual a mamãe dizia. Pode espernear. Né? Então é assim. Que Deus abençoe. Estamos aqui encerrando o nosso programa de hoje. E até a próxima semana, se Deus permitir, estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, também no rádio. Deus abençoe grandemente você e sua família. E fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.